Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 11 em diante. O Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Assim nos diz a palavra do Senhor. Jesus continuou, dizendo: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu suas propriedades entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma terra distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. E depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, vou me colocar a caminho, voltarei a meu pai e vou lhe dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Amados irmãos, esta é uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, a parábola do filho pródigo. Jesus conta nessa história que existia um fazendeiro, um homem muito rico, e ele tinha muitos bens, tinha uma grande propriedade, tinha muitos empregados. Então isso nos dá uma ideia de que era um homem com muitos bens, e aquele homem tinha 2 filhos. E aí o mais novo chega para ele e fala assim: pai, eu quero a minha parte da herança, eu não quero mais ficar aqui, não estou mais gostando daqui desse lugar, eu quero conhecer lugares diferentes, eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer outras pessoas, eu quero fazer novos amigos, eu quero a minha parte da herança. Ele sabia que tinha uma parte da herança para ele. Então o pai resolve repartir a herança e dá a parte para aquele filho mais novo. Então dias depois ele faz uma viagem, e a Bíblia é bem enfática, né, quando diz que ele vai para uma terra longínqua, então um lugar muito longe de onde ele morava. Acredito eu, dias e dias e dias de viagem. E aí quando ele chega naquela terra, com muito dinheiro, né, com dinheiro no bolso, né, tinha acabado de receber uma herança, e uma herança muito boa, né, muito dinheiro, ele começa a ter muitos amigos, a ter várias mulheres, a ir para as festas, a ir para as baladas, a se divertir com os amigos, a pagar bebida para os amigos e aquela coisa toda. Só que você sabe que o dinheiro acabou. Chega o dia que o dinheiro acabou, e a Bíblia diz que chegou uma fome naquele lugar, e ele já não tinha mais dinheiro para comprar comida. Ele foi trabalhar e foi tentar arranjar um trabalho, e arranjou um trabalho para cuidar de porcos. E ele estava tão necessitado, ele estava tão faminto, o negócio estava tão feio para ele, que ele estava desejando comer a comida dos porcos. Para você ver a fome como ele estava passando, a dificuldade que ele estava atravessando. Então ele deu assim
uma ideia, passou na cabeça dele, fala, poxa vida, eu tô aqui nesse sofrimento, tô aqui nessa peia, tô aqui nessa vida complicada, tá tudo difícil aqui, tô com fome, esse trabalho não é o que eu quis para minha vida. E lá na casa do meu pai tem comida em abundância, todo mundo come bem, todo mundo vive bem, tem trabalho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para casa, eu vou tomar uma atitude, eu vou lá no meu pai e vou pedir desculpa para ele, vou dizer assim, pai, olha, eu estou pedindo desculpas, estou arrependido e não precisa nem você me tratar como teu filho, se você quiser, já para mim já é o bastante, já é o suficiente, já é bom demais se você me tratar como dos teus trabalhadores. E aí ele foi, né? Dias e dias ali naquela estrada, uma viagem longa, né? Na pernada, muitos dias. Ele já estava com fome, já estava cansado, né? Já estava assim exausto. De longe o pai o avista. E quando o pai dele o avistou, o pai corre ao seu encontro, dá um abraço bem apertado, porque o pai estava com muita saudade do seu filho. E ali o pai decide colocar a sandália nos seus pés, decide trocar a sua roupa, decide colocar o anel no seu dedo e mata ali um novilho, vai fazer uma churrascada para todo mundo comemorando a volta do seu filho. Nós aprendemos algumas coisas importantes com a história do filho pródigo. O filho pródigo nos traz lições muito precisas, muito sérias, sobre atitudes que a gente tem que ter cuidado ao tomar, sobre escolhas que nós devemos fazer, sobre que tipo de escolha podemos fazer em nossas vidas e sobre as terríveis consequências que nós atravessamos quando nós tomamos escolhas erradas em nossas vidas. O versículo 11 diz que aquele filho chega para o seu pai e fala, pai, eu quero a minha parte na minha herança. Qual foi o primeiro grande erro do filho pródigo? Foi pensar só em si mesmo, o que a gente poderia chamar de individualismo. Aquele filho pensou na sua vontade, ele pensou no seu querer, ele pensou só em si mesmo, ele pensou só nos seus projetos, nos seus sonhos, nos seus pensamentos, na sua própria vontade. Um bom filho teria chegado para o pai e teria pedido um conselho, mas em momento nenhum aqui você vê o filho pródigo pedindo o conselho do seu pai. Ele não pede conselho nenhum, na realidade ele não pede nem a opinião do seu pai, ele nem consulta o seu pai para saber se ele poderia tomar aquela atitude, para ver se ele poderia tomar aquela escolha. Ele não pensa em ninguém, ele só pensa em si mesmo. E isso é o que o pecado faz com nossas vidas. O pecado é quando nós cometemos pecado, quando nós só pensamos em nós mesmos, só pensamos em nos satisfazer, só pensamos na nossa vontade. Nós não queremos saber o que os outros pensam, nós não queremos saber se importa ou não, nós queremos é fazer. A gente quer agir, a gente quer fazer porque a gente acha que a vida é nossa, as escolhas são nossas, as decisões são nossas e a gente vai fazer porque a gente quer fazer. E a gente percebe que esse é o primeiro passo para o sofrimento em nossas vidas. Quando nós queremos fazer a nossa vontade e em nenhum momento nós consultamos a Deus, ao nosso Pai, sobre qual a sua vontade, quais os seus conselhos, o que Ele tem para dizer para as nossas vidas e que decisões nós podemos tomar de acordo com a decisão que o Pai tem para nós. Aquele filho, ele não pensa no seu pai, ele nem estava nem aí para o seu pai, porque o seu pai com certeza era um fazendeiro e contava com a ajuda do filho para o dia a dia naquele lugar no trabalho. Ele também fazia parte das pessoas que trabalhavam, então o pai contava com ele. Na realidade, o pai provavelmente estava treinando ele para que futuramente ele tomasse conta dos negócios da família. Mas não, aquele filho não quis nem saber do seu pai, não quis nem saber da opinião dele. Ele pensou somente em si mesmo.
E quando nós pensamos só em nós mesmos, a gente nunca se dá bem na vida da gente. Isso mostra uma falta de amor. Porque quando a gente ama o próximo, a gente está também preocupado com os impactos que as nossas decisões vão causar no próximo. Quantos filhos tomam decisões sem se preocupar com o que seus pais vão sentir? Quantos maridos tomam decisões sem se preocupar com o impacto que vai gerar na sua família? Quantas mães tomam decisões sem pensar no impacto que isso vai gerar nos seus filhos? Quantas vezes nós tomamos decisões e quantas vezes nós fazemos atitudes onde nós não pensamos no impacto que isso vai causar na vida das pessoas? Eu acredito que foi essa falta de consciência também que faltou para Adão e Eva. Adão e Eva só pensaram em si mesmos, em experimentar a fruta, em ter o conhecimento do bem e do mal. Achavam, enganados ali pela serpente, que eles poderiam ser iguais a Deus. Ou seja, eram criaturas, mas agora não queriam mais ser criaturas, queriam também ser iguais a Deus. E pensaram só em si e não pensaram no impacto que aquela decisão, no impacto que aquela ação iria gerar na vida deles. É tanto, meus amados irmãos, que a desobediência de Adão e Eva, que a ação deles, a escolha deles, gerou impacto para toda a humanidade, para toda a história. Foi por causa da decisão de Adão que o pecado entrou no mundo. A Bíblia diz isto, Paulo é muito claro quando diz que por um só homem entrou o pecado no mundo. E esse homem chama-se Adão. Então, a consequência foi impensada. Adão, quando foi comer da fruta, ele não pensou nas consequências que isso ia gerar para a vida dele. E quando a gente olha para muitos homens da Bíblia que cometeram pecados, que cometeram erros, e parece que falta essa percepção das consequências que as nossas escolhas vão gerar para as nossas vidas. Aquele jovem, aquele filho pródigo, ele não pensou se o seu pai iria sofrer, se ia ser fácil para ele, se o seu pai ia gostar daquela atitude, se o seu pai iria apoiar aquela atitude. Ele tomou a decisão por conta própria, ele mesmo quis fazer isso na sua vida. Muito cuidado com as suas decisões, muito cuidado com as suas escolhas. Saiba que cada escolha que você faz, que cada decisão que você faz, que cada atitude que você toma, tudo isso gera impacto na vida de outras pessoas. Quando um jovem, ele decide entrar para as drogas, ele não apenas impacta negativamente a sua vida, como impacta negativamente toda a sua família. Quantas mães estão sofrendo agora porque o filho está na droga? Quantas famílias devastadas porque o filho está nas drogas? Quantas famílias devastadas porque o pai de família está viciado, é um alcoólatra? Às vezes o homem vai para beber, vai para se alcoolizar, mas ele não vê o impacto que aquilo causa na sua família. Uma esposa triste, uma esposa frustrada, um casamento sangrando, um casamento rachado, filhos com mau exemplo dentro de casa, filhos com ausência do pai dentro de casa. E ele acha que é uma simples atitude de ir no bar e encher a cara, acha que isso é normal, que ele só vai encher a cara, mas não sabe as consequências trágicas que isso pode trazer para a sua família. Ou seja, amados, cada escolha nossa é uma consequência que traz. É como diz a lei da física, toda ação gera uma reação. Por menor que seja, as nossas ações geram reações. Muito cuidado com as suas escolhas. E aquele filho pródigo, ele foi individualista. Ele pensou só em si mesmo. E quando nós estamos enterrados, atolados no pecado, é isso que acontece. Nós só pensamos em nós mesmos e mais ninguém. Nós só queremos satisfazer a nós mesmos e mais ninguém. Só queremos agradar a nós mesmos e mais ninguém. Mas isso é um conceito errado. E quando nós entramos por esse caminho, infelizmente, o sofrimento, a decepção, a tristeza serão nossas companheiras no dia a dia. A segunda ação daquele filho pródigo, o que eu posso aprender com ele?
A Bíblia diz que ele foi para uma terra distante. E é engraçado que o pecado, ele faz isso com a vida da gente também. O pecado, ele nos leva para longe. A Bíblia diz que quando Caim estava muito enciumado com Abel, seu irmão, porque Abel oferece um sacrifício a Deus, e Deus, ele recebe a oferta de Abel, mas não recebe a oferta de Caim. E Caim ficou muito ciumado, né? Ficou muito triste com aquela situação. Caim ficou decepcionado. E aquilo dali causou uma raiva, causou um ciúme, causou uma inveja, causou um ódio dentro dele. Aquele ódio foi gerando no coração de Caim um desejo de matar o seu irmão. Mas chega no momento que aquele desejo está tão grande no coração de Caim que o próprio Deus, ele vai até Caim e fala assim: Caim, o que está acontecendo aí, Caim? Olha, o pecado já está na tua porta. E aí Deus vai falar uma coisa muito séria para Caim. Fala assim: Caim, mas cabe a ti dominá-lo. E aí Deus deixa a bola aí para Caim. Quer dizer, Caim, é responsabilidade sua controlar esse ímpeto, essa vontade que você está aí de fazer alguma coisa errada contra seu irmão. Mas a Bíblia diz que Caim, a gente não sabe se alguns dias depois, ele mata o seu irmão. É o primeiro caso de assassinato na Bíblia, onde Caim mata Abel, o seu próprio irmão. E a Bíblia diz que Caim vai para uma terra distante. É isso que o pecado ele faz com nossas vidas. O pecado ele nos distancia de Deus. O pecado ele nos deixa longe de Deus. O pecado ele nos afasta de Deus. O pecado ele faz com que nós vivamos longe da graça e da vontade do Senhor. Agora, a gente pode até estar longe da vontade de Deus, mas nunca estamos longe, distantes da sua graça, suficiente para que essa graça não nos alcance. A graça de Deus nos alcança, independente de onde nós estivermos. Mas o que nós aprendemos aqui é que todo aquele que vive uma vida de pecados e que toma escolhas erradas na sua vida, ele se distancia de Deus. Ele fica distante. Assim como aquele filho pródigo, ele foi para uma terra distante. Longe de Deus, nós nos distanciamos do verdadeiro propósito para o qual nós nascemos. Nós nascemos para servir a Deus. Nós nascemos para adorar e glorificar o seu santo nome. Nós nascemos para viver em comunhão uns com os outros, através do amor fraterno, do amor de Deus. Nós nascemos para anunciar o nome de Deus. Nós somos criaturas que nascemos para adorar a Deus. E quando nós estamos no pecado, e quando nós vivemos uma vida de pecado, nós nos distanciamos desse propósito de Deus para nossas vidas. Nós nos distanciamos da verdade, nos distanciamos do amor, nos distanciamos da paz, nos distanciamos da presença do Senhor. Aí, querido, quando a gente está longe de Deus, é aí que tudo dá errado mesmo na vida da gente. E aí só começa a fazer besteira, É uma besteira atrás da outra. É um erro atrás do outro. É uma escolha errada atrás da outra. Um abismo que vai gerando um outro abismo. Um pecado que vai gerando outro pecado. Pecado nunca gera vida. Pecado gera morte. Pecado nunca gera alegria. Pecado gera tristeza. Pecado nunca gera paz. Pecado gera agonia. E é isso que a gente vai ver acontecendo na vida do filho pródigo um pouco mais à frente. Lá no versículo 14, no versículo 13, que diz que ele desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma maneira irresponsável. É o que a gente está acabando de falar para você. O pecado gera mais pecado. O pecado ele gera mais agonia, mais angústia. O pecado não traz vida, só traz morte. Vamos entender aqui esses bens, trazendo para
o nosso aprendizado como a nossa própria vida. O maior bem que nós podemos ter é a nossa própria vida. A Bíblia diz que aquele jovem, ele desperdiçou todos os seus bens vivendo de uma maneira irresponsável. E quando nós vivemos uma vida de pecado, nós estamos desperdiçando a vida, o presente maior que Deus nos deu. Você está perdendo sono na mesa do bar, você está perdendo sua vida a cada tragada de maconha que você dá, cada pó de cocaína que você cheira é uma porção da sua vida que você está perdendo. Cada gole de cerveja, de cachaça que você ingere é um pouquinho da sua vida que você está perdendo. Cada noitada que você passa traindo a tua esposa, metindo em adultério, em prostituição, é um pedaço da tua vida que tu está perdendo. Cada vez que você está mais atolado no mundo, é a tua vida se perdendo cada vez mais. Porque o pecado nos faz gastar a nossa vida de uma forma irresponsável. Porque a vida é um presente de Deus. E como nós já falamos aqui, esse presente que Deus nos deu o presente da vida, para que com a nossa vida nós possamos amar a Deus acima de todas as coisas, e amar o próximo e amar a nós mesmos também. Aquele que desperdiça sua vida na droga, na bebida, na maconha, na cocaína, nos vícios, na prostituição, ele não ama a si mesmo. Porque quem ama a si mesmo não desperdiça sua vida, mas valoriza a vida que é um presente que Deus nos deu. E aquele jovem era assim irresponsável, porque o pecado ele nos faz tomar atitudes irresponsáveis. A primeira coisa que o pecado tira da gente é a responsabilidade. A gente se torna pessoas irresponsáveis, imprudentes. E tudo que a gente faz baseado no pecado sempre vai gerar tristeza, dor e aflição para as nossas vidas. Amados, não vivamos de forma irresponsável. Não vivamos uma vida irresponsável. Pegue essa vida que você tem e diga não para todas essas coisas que estão te matando a cada dia. Uma vez eu vi um jovem bebendo de ressaca, ele tinha bebido todas no outro dia, e ele estava com uma ressaca muito forte. Eu falei assim: meu amigo, você sabe qual a diferença de quem bebe para um suicida? A diferença é a seguinte, que quem comete suicídio, ele tira a sua vida na hora. Mas quem bebe, quem fuma, quem vive uma vida mergulhada no pecado, ele está morrendo aos poucos, dia após dia. A semelhança é que tanto o suicida quanto quem está metido no pecado está morrendo. A questão é o tempo que leva para chegar à morte. O suicida morre na hora, mas aquele que é viciado, que está perdendo a sua vida nas drogas, ele está morrendo dia após dia. Ele já não encontra mais alegria, ele já não tem mais paz, a vida dele é uma vida de opressão, é uma vida de escravidão, é uma vida de tristeza. Ele trabalha para poder comprar droga, o dinheiro que ele pega vai comprar bebida, o dinheiro que ele pega ele vai gastar com as mulheres, o dinheiro que ele pega ele vai gastar irresponsavelmente, recebe o salário no dia, dá 2 dias depois não tem mais nem um centavo, e os filhos em casa todos chorando com fome, a mulher triste, a mulher sofrida, a família sofrida, os pais sofridos. Porque o pecado nos faz viver de forma irresponsável. E aquele jovem pródigo, aquele filho pródigo, ele gastou seus bens irresponsavelmente, sem pensar no amanhã. Porque o pecado é o prazer imediato. O pecado é aquela alegria momentânea, aquele prazer momentâneo, aquela risada momentânea. Quem está pecando, ele não quer saber do amanhã. Ele não está preocupado com o amanhã. Ele quer saber dali agora, do aqui e agora. Aquele jovem não pensou se o dinheiro dele ia acabar, se a herança dele ia acabar. Ele não pensou nada disso, só queria saber de curtir. Mas, queridos, a nossa vida é um bem que tem prazo de validade. A nossa vida é um bem que tem prazo de validade. E a vida passa. E ela passa para todo mundo, seja pobre, rico, seja novo, seja ancião, para qualquer pessoa, a vida passa.
O que você tem feito com a vida que Deus tem te dado? O que você tem feito com o presente de Deus para a sua vida? Valorize a vida que Deus te deu. Viva de forma responsável. Viva para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amados, o que foi que aconteceu na vida daquele jovem? O versículo 14 diz o seguinte, que depois dele ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E olha o que a Bíblia vai dizer. Vai dizer que ele começou a passar necessidades. Ele não tinha dinheiro. Ele estava com uma herança gorda. Ele não poderia ter investido esse dinheiro, não poderia ter tido um negócio novo, ter investido de alguma maneira, mas gastou tudo de uma forma irresponsável. E agora estava o quê? Passando necessidade. E eu pergunto para você, onde é que estão os amigos do filho pródigo que bebiam com ele? Onde estão as mulheres do filho pródigo, daquele jovem que farreavam com ele, que passavam, que compartilhavam a noitada com ele? Onde estavam os amigos da balada, das festas? Onde estavam os amigos da curtição daquele jovem? Ninguém acudiu ele. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas que estão no mundo só tem amigos porque tem dinheiro. Quando pode pagar uma bebida para alguém, uma cerveja para alguém, quando pode patrocinar algo para alguém, aí tá cheio de amigo. Acaba o dinheiro dessa pessoa. Fica sem dinheiro para você ver se ainda vai ter algum amigo para estar contigo ainda, para compartilhar a noitada contigo. Vê se você vai arranjar alguma mulher ainda. Sabe o que é isso, querido? É o dinheiro que compra amizades, mas essas amizades nunca serão verdadeiras. Porque no mundo do pecado, tudo é falso, tudo é ilusório, tudo é como uma fumaça, tudo é de aparência, tudo é encenação, tudo é mascarado. Você só é bajulado enquanto você tem algo para dar para alguém. Acabou o teu dinheiro, acabou a bajulação, acabaram as amizades. Quantas pessoas que hoje estão doentes, quantas pessoas que hoje estão passando necessidades, que antes eram pessoas que patrocinavam noitadas e noitadas e hoje não tem ninguém para acudi-los. Onde estão os amigos? Onde estavam os amigos do filho pródigo? Foi embora todo mundo. Quando as pessoas passam por necessidades, quando as pessoas não têm mais dinheiro, quando toda aquela pompa, aquele glamour acaba, os falsos amigos todos vão embora. E foi isso que aconteceu com aquele filho pródigo. E a Bíblia diz que ele começou a passar necessidade e ele foi trabalhar no campo para cuidar de porcos. Um abismo gera outro abismo. O pecado nunca vai te trazer prosperidade. O pecado nunca vai te trazer alimento. O pecado nunca vai te trazer alegria. O pecado sempre vai trazer o que para você? Angústia. O pecado sempre vai fazer o que? Roubar a tua paz. O pecado sempre vai fazer o que? Roubar o teu sono, roubar a tua alegria, roubar as tuas expectativas, roubar a tua esperança, roubar a tua moral, roubar o teu caráter, roubar a tua imagem. Aquele jovem que chegou naquela cidade rico, herdeiro de uma grande herança, agora se tornou um cuidador de porcos. E, pior ainda, ele nem salário tinha. Ele não tinha nada. Ele não estava dias sem comer nada. Ele estava com tanta fome, tanta fome, tanta fome, que ele deseja comer comida de porco. Você sabe como é que é comida de porco? Porco geralmente come o que? Resto de comida. Tudo que é resto de comida, né? Resto de vegetais, joga pro porco que o porco come. E aquele jovem, ele decidiu, ele desejou comer comida de porcos. Eu vou falar para você, amados, uma verdade dura, profunda para você. Sabe para onde é que o pecado vai levar você? Para o chiqueiro, para a lama. O pecado nunca nos leva para águas verdejantes, para pastos verdejantes.
O pecado nunca nos leva para águas tranquilas. Lembra do Salmo 23? No Salmo 23, o pastor nos leva para pastos verdejantes, nos leva para águas tranquilas e ele refrigera a nossa alma. No Salmo 23, o pastor do Salmo, que é Deus, o Deus poderoso, nos faz assentar numa mesa, num banquete, na presença dos nossos adversários. Ele unge a nossa cabeça com óleo e faz com que o nosso cálice transborda. É assim a vida de todo aquele que deixa Deus ser o pastor da sua vida. Mas todo aquele que deixa o pecado dirigir a sua vida, ele vai parar no chiqueiro de porcos. Onde aquele filho pródigo foi parar? No chiqueiro de porcos. Mas, amados, não é no chiqueiro de porcos que Deus quer que você... Deus não quer ver você no chiqueiro de porcos. Deus não quer ver você na angústia. Deus não quer ver você no fracasso. Deus não quer ver você derrotado. Deus não quer ver você entregue às traças do pecado. Deus, ele tem planos, tem sonhos, tem mudança, tem transformação para a sua vida. Mas o pecado sempre nos leva para o chiqueiro de porcos. E é lá no chiqueiro de porcos que você vai sentir fome. É lá no chiqueiro de porcos que você vai sentir necessidade. É lá no chiqueiro de porcos que você vai se sentir abandonado. É lá no chiqueiro de porcos que você vai se sentir sozinho. É lá no chiqueiro de porcos que muitas vezes você vai repensar na sua vida e ver que todas as suas escolhas levaram você para aquele lugar. Todas as escolhas baseadas no pecado sempre nos levam para um chiqueiro de porcos. Mas, amados, o versículo 17, ele começa com uma palavra que é a palavra-chave. A chave da virada, a hora da virada, a hora da mudança. E essa palavra-chave diz assim: caindo em si. Caindo em si. O que significa esse caindo em si? Significa que aquele momento, aquele jovem parou para refletir sobre toda a sua vida e sobre o momento que ele estava vivendo. Ele não queria mais viver aquele momento, ele começou a refletir. E é importante você refletir sobre a sua vida. Essa vida que você está vivendo agora, você acredita que é a vida que Deus tem para você mesmo? Essa vida que você está vivendo agora, você acredita que é a vida que Deus planejou para você? A vida que você está vivendo agora está te trazendo alegria? Está te trazendo prazer, satisfação, contentamento? Você acredita realmente que está no centro da vontade de Deus, caminhando com Deus a cada dia? Ou que está longe do Senhor, está longe da sua vontade e por isso você sofre tanto? Reflita. Aquele jovem no meio do chiqueiro, na sua dor, na sua agonia, no seu desespero, na sua fome, na sua solidão,